povo, hoje nesse vídeo vamos falar sobre dilatação térmica. Meu nome é Carlos e hoje eu estou aqui para te ajudar nesse assunto de termologia, dilatações, espaços vazios, em que vamos analisar ainda mais a geometria das moléculas. Mas hoje nesse vídeo que vamos focar um pouco mais na parte dos exercícios, eu quero trazer um pouco mais do comportamento elétrico a partir da aplicação da dilatação térmica, que é a lâmina bimetálica. Ou seja, eu vou ter dois metais diferentes compondo a mesma lâmina. E, consequentemente, eu aplico uma variação de temperatura, ambos vão se dilatar. Porém, essa dilatação vai ser diferente para os dois metais, de acordo com seu coeficiente de dilatação. Mas bem, sem mais delongas, eu quero te convidar para mais um vídeo. Então deixa teu like, se inscreve no canal, isso dá uma ajuda muito boa, dá um impulso bacana para a gente. Então é muito bom, é muito sensacional ter esse seu apoio, essa sua bagagem junto comigo, me ajudar a fazer esses exercícios, porque eu preciso da sua participação. Sem você eu não consigo fazer nada, não consigo resolver tudo isso, porque você me dá esses poderes. É simples, é simples. Você se inscreve, você deixa o seu like, você me dá esses poderes para que eu possa assim resolver todos esses exercícios, analisando ainda mais, com mais completude, com mais amplitude em cada um deles. Então desde já, muito obrigado e vamos ao que te interessa, que é justamente fazermos esses exercícios baseados nos vestibulares mais concorridos de todo o Brasil. Mas bem, voltando ao assunto das lâminas bimetálicas, nesse exemplo você pode observar bem melhor, que é o primeiro deles, em que temos uma lâmina 1 e lâmina 2. Poxa, lâminas de materiais diferentes. Consequentemente, temos materiais diferentes possíveis aqui. Eles vão ter variados coeficientes de dilatação, que é o nosso alfa. Mas bem, se eu aplico uma variação de temperatura, veja que o resultado vai ser um pouco diferenciado para algum dos dois metais. Por exemplo, nesse primeiro metal aqui, da parte de cima, ele vai se dilatar muito. Por quê? Ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o 2. Já o 2 vai se dilatar um pouco menos. Ou seja, os efeitos vão ser de acordo com esse coeficiente de dilatação. Já que a minha variação é a mesma. Minha variação de temperatura é a mesma. E vale ressaltar que ela foi maior do que zero. Ou seja, eu esquentei aqueles dois metais. Mas bem, uma aplicação prática disso é no pisca-pisca. Natal, aquela ceia bacana, você coloca lá na sua árvore natalina para você se divertir. Mas muitas vezes não pensamos no processo físico por trás daquilo. Por exemplo, no circuito elétrico, em que temos aqui uma chave A, nesse momento está desconectada, né? Abrindo no caso o circuito, perdão. E dessa forma a gente pode perceber que tudo aqui vai se comportar de acordo com a dilatação térmica. Temos dois metais aqui nessa parte de cima desse nosso circuito, metal M e metal N, e conectados a ele, nessa parte aqui, está justamente o pisca-pisca. E podemos perceber que se eu variar bastante a temperatura por efeito Joule, ou seja, eu transformo energia elétrica em energia térmica, consequentemente esse material vai dilatar. Os dois metais dilatam, tanto M quanto N. Porém, temos que promover o maior afastamento possível nesse caso da questão. Ou seja, ela quer que esse contato seja facilmente afastado dessas lâminas metálicas e, consequentemente, dificultando o circuito presente ali. E dessa forma, a gente precisa escolher algum desses metais aqui. E cada um metal vai ter o seu coeficiente de dilatação. Por exemplo, o ferro tem um coeficiente de 10 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Ele é dividido dessa forma, elevado a menos 1. Da mesma forma, temos aqui o alumínio, o cobre, o latão e o zinco. E dessa forma, temos que escolher os melhores para realizar o maior afastamento. Bom, mas é fato que precisamos pegar o menor coeficiente de dilatação com relação a eles e o maior, para que tenhamos uma maior variação, uma amplitude justamente desse processo de afastamento dos contatos. E é dessa forma, na linha de raciocínio que eu vou traçar agora, que podemos escolher os melhores metais possíveis. Se você observar bem, o material que está diretamente ligado com o contato, que liga justamente ao feixe, ao pisca-pisca, podemos perceber que é o N. E o N precisa, consequentemente, ter o maior coeficiente de dilatação. E se formos observar criticamente, o maior deles é o zinco. Portanto, o N precisa ser o zinco, para que ele envergue para cima. E dessa forma, o M precisa ser o ferro, que é o menor coeficiente de dilatação. No caso, 10 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E dessa forma, podemos chegar ao contato, à conclusão de que o melhor metal a ser utilizado é justamente o ferro e o zinco, já que ambos vão possuir a maior variação desse coeficiente de dilatação. Até rimou para você ficar mais bonito aí nesse dia de hoje, a poesia para nossas vidas, que nos traz esse contato, essa filosofia de vida muito boa, que traz aquela paz maravilhosa, principalmente quando a gente fala de física. Então veja que a lição foi qual?
percebermos os coeficientes de dilatação e pegar o que tem a maior variação entre eles, para que a lâmina bimetálica seja bem utilizada, para que promova um maior afastamento desses contatos. Mas bem, não acabou por aqui, porque temos outros e outros exercícios a respeito desse tema. E agora trazendo os gráficos, porque gráficos são importantíssimos, imprescindíveis, para que possamos aprender ainda mais o quanto que o comprimento está relacionado com a temperatura. Beleza? Então, vamos lá, vamos nessa, sem mais delongas, sem mais enrolações. O quadro é seu e vamos até uma próxima, porque o outro quadro vai ser fenomenal. Nessa parte dos gráficos, podemos observar o quanto que a dilatação térmica pode ser interpretada por esses viés. E dessa forma eu trouxe duas questões. A primeira da UPS-SA e a segunda que está muito atrelada a ela. Bem, são questões bem técnicas, mas que exigem bastante da nossa observação do gráfico. Ou seja, analisando esse gráfico, essas funções crescentes, podemos perceber que vai ser de maneira simples e prática a realização disso. A observação vai ser bem tranquila mesmo, beleza? Bom, o nosso primeiro gráfico, ele tem eixo X e eixo Y, assim como todo gráfico. O eixo Y mostra o quê? A variação do comprimento e o X, variação de temperatura. Bem, e a partir desse gráfico, nasce o quê? Uma constante, uma função que tem a sua lei de formação, beleza? Uma função, nesse caso, afim e crescente, beleza? Bem, e agora, como podemos perceber, a minha dilatação, ela percebe-se, pode ser notada a partir do seu coeficiente, beleza? E esse coeficiente precisa ser achado em unidade de 10 elevado a menos 6. Aí você se pergunta, como que eu posso fazer isso? É simples. Você pode aplicar agora uma fórmula trigonométrica. Por exemplo, se eu quero a tangente desse ângulo aqui que se forma entre a minha função e o eixo x. Ou seja, se eu pego a tangente de φ, por exemplo, vai ser o quê? A minha variação do meu cateto oposto sobre a minha variação do cateto adjacente. O cateto oposto ele corresponde a quanto? Se o comprimento inicial é 10 e o final é 10 vezes 0,06, eu posso completar o quê? Bem, eu posso concluir que a minha variação vai ser de 6 vezes 10 elevado a menos 3. Perfeito. E agora, como eu vi o meu cateto oposto, eu preciso do adjacente. O adjacente ele varia de 30 até 60. Dessa forma, ele corresponde a quanto? A 30, ao próprio 30. Porém, a gente sabe de outras vidas que a minha tangente também é igual ao meu alfa, que é o meu coeficiente de dilatação, vezes o meu comprimento inicial. Bem, e agora de maneira simples e prática, o que a gente pode encontrar? O meu comprimento inicial, a questão já dá. O comprimento inicial, a questão já dá, que é 10. E esse 10, a gente pode simplesmente substituir aqui, ó, nessa parte aqui, que é justamente o comprimento inicial. 10. Pronto, perfeito. E agora podemos achar, ó, facilmente, tranquilamente, esse meu alfa. Pois, o que eu posso fazer? Passar esse 10 dividindo e tornando o meu denominador como sendo 300. Se eu faço isso, se liga no macete, hein? Se liga, hein? Vai ter o que agora? 6 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por quanto? 3 vezes 10 elevado a 2 positivo. Por quê? 300 também pode ser escrito dessa forma. 3 vezes 10 elevado a 2. E se eu jogo o meu expoente para cima, ele se torna negativo. E dessa forma eu também posso dividir 6 por 2. Ou seja, o que eu encontro? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Bem, o que eu faço agora? A questão nos ressalta que temos que achar nosso valor em unidade de 10 elevado a menos 6. Mas aqui está em 10 elevado a menos 5. Ou seja, eu tenho que diminuir ainda mais o meu expoente. Se eu diminuo o meu expoente em uma casa, eu aumento outra casa aqui, né? No 2. Ou seja, o que eu faço? Vou colocar 20 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Graus Celsius elevado a menos 1. Dessa forma, olha aqui, ó, o meu coeficiente de dilatação. Ou seja, em unidade de 10 elevado a menos 6, o valor é 20. Beleza? Então aqui está a primeira questão, nosso primeiro resultado, nada difícil, tudo tranquilo. Veja que é só ter aquela calma, aquele joguete para fazer mesmo. Beleza? Então vamos para a próxima. A próxima também nos fala de gráficos, uma questão bem de observação. Mas bem, não é nada difícil, vamos utilizar as mesmas relações aqui presentes, tá? Bom, podemos aplicar novamente a tangente. Perceba que o gráfico, novamente, ele utiliza no eixo Y, o comprimento, eixo X, variação de temperatura. Se eu pego a tangente, porém veja que o gráfico está um pouco mais deslocado para a direita. Se eu pegar a tangente do meu alfa, por exemplo, do meu ângulo alfa, tá? O ângulo alfa é diferente do coeficiente de dilatação alfa, tá? Mas vamos nessa. Veja, a tangente do meu ângulo alfa vai ser correspondente a quem? Posso observar naturalmente, né? O cateto oposto, que é a minha variação aqui de 1 até 1,02, ou seja, a minha variação vai ser de quanto?
de 2 vezes 10 elevado a menos 2, perfeitamente, né? E o meu cateto adjacente vai ser quanto? De 10 até 110, ou seja, a minha variação é de quanto? De 100. E dessa forma eu encontro já aqui, a minha variação é de 100. Logo, a tangente de alfa vai ser quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 4, exatamente. Já que eu passo esse 10 elevado a 2 aqui, do meu denominador, negativo para cima. Então aqui temos meu coeficiente de dilatação, que vai ser pré-estabelecido agora mesmo, porque vamos achá-lo agorinha. Bem, como a gente já sabe que a tangente ela equivale ao alfa, o coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial, o que eu posso interpretar agora? Bem, se o meu comprimento inicial, nesse caso, eu considerei 1, a minha tangente vai ser igual ao meu coeficiente de dilatação. Portanto, o meu coeficiente de dilatação já está aqui. Ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Então já achamos, sem mais delongas, sem muita brincadeira, né? Sem muita enrolada, a gente já achou aqui, ó. Nosso coeficiente de dilatação vai ser igual à minha tangente, beleza? Então, de maneira simples e prática, podemos encontrar isso. Já matamos a primeira charada do coeficiente de dilatação. Mas agora a questão nos dá outros parâmetros, para que analisemos de maneira análoga. Ou seja, do mesmo modo. E se a gente pegar o mesmo material, só que agora em uma dimensão um pouco maior, de 3 metros, aplicando a ele uma variação de 50 graus Celsius, qual vai ser o comprimento final dele? Bem, aí você pode pensar numa fórmula simples, em que a minha variação vai ser igual a quem? O comprimento inicial vezes minha variação de temperatura, vezes quem? Agora, meu coeficiente de dilatação. Morreu a charada. Bem, meu comprimento inicial vai ser quanto? Você já sabe, é 3, a questão nos dá de maneira simples e prática. Variação de temperatura, também a questão deu 50. Coeficiente de dilatação, achamos, sem nenhum problema. 2 vezes 10 elevado a menos 4. Basta colocar aqui de maneira simples, sem muita enrolada, sem mais delongas, beleza? Ou seja, a minha variação, para que o vídeo não fique tão longo, vai ser de quanto? Vai ser de 3 vezes 10 elevado a menos 2, beleza? 3 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, posso concluir o quê? Que essa minha variação, se for converter para centímetros, já que ela está em metros, isso aqui vai estar 3 centímetros. E o meu comprimento inicial foi quanto? Foi 3 metros. Portanto, se eu somo os dois, o meu comprimento inicial mais a minha variação, eu encontro o quê? O comprimento final. Consequentemente, o L final vai ser 3 vezes 3,03 metros. Encontramos aqui, ó, meu comprimento final de maneira simples, prática, sem mais enrolações, sem mais delongas, e é vapo, é balão, sem muita dificuldade. Então, beleza, aqui achamos essas duas questões de dilatação térmica, gráficos, de maneira simples e prática, mas que agora vem mais outras e mais outras para fazermos e arrasarmos ainda mais. O quadro é seu e até uma próxima. Espere só um pouquinho que vemos com mais e mais. Voltamos para mais uma questão de dilatação térmica, porém agora com uma aplicação um pouco diferente, diferenciada mesmo, voltada agora para uma situação cotidiana, em que um balanço está presente ali e os apoios dele têm valores distintos de comprimento e, consequentemente, têm valores também distintos de coeficientes de dilatação por terem sido feitos de materiais, composições variadas, distintas entre si. Mas beleza, a questão é que a gente ache um valor para esse comprimento, tal que o balanço esteja paralelo ao solo. Ou seja, que forme um paralelismo, que ele não fique inclinado desse jeito. E a questão nos dá diversos dados para facilitar a nossa vida, como por exemplo o coeficiente de dilatação de A, que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. O de B, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Além disso, para ajudar ainda mais, nos dá o quê? O tamanho de B, que é 72 centímetros. Bem, pensa comigo, raciocina comigo. Se eu quero deixar uma forma paralela, em paralelismo com relação ao solo, eu preciso igualar as minhas variações, tanto de A quanto de B. E a gente sabe que essas variações elas podem ser reescritas de maneira mais extensa, como sendo comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Então pronto, a gente pode igualar essas duas variações, tanto para A quanto para B, para encontrarmos o quê? Um valor bom para que exista esse paralelismo do solo com o meu balanço. E esse valor de A está presente aqui, que precisamos achar. Estamos em busca deste valor, desse comprimento de A. Bem, e agora podemos o quê? Aplicar diretamente a fórmula. Bom, a gente pode perceber que a variação de temperatura vai ser a mesma para os dois corpos. Vai ser a mesma. Então, o que tiver de delta θ, por exemplo, de um lado esquerdo e do direito, a gente pode cortar.
porque ele não vai importar, já que vai ter o mesmo, exatamente o mesmo valor para ambos os lados, beleza? Então, delta A, delta B. Cortei de maneira simples e prática. E agora o que eu posso fazer? Somente substituir os meus valores. Eu tenho um coeficiente de A? Tenho, com certeza. 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então eu já coloco aqui, ó. 1,5 10 elevado a menos 5 vezes quem? Meu comprimento de A. E agora, do outro lado da equação eu tenho o quê? Eu tenho um comprimento de B? Com certeza tenho. Posso utilizar em centímetros? Pode utilizar nesse caso. Porque o outro lado também vai sair em centímetros e a resposta é em centímetros no gabarito, beleza? Então não tem nenhum problema quanto a isso. Ou seja, eu coloco aqui, L inicial de B vale 72 vezes o meu coeficiente de dilatação de B, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5, novamente, ou seja, 2, 10 a menos 5. Pronto, da mesma forma, eu tenho 10 elevado a menos 5 dos dois lados da equação. O que eu faço? Seja feliz, sorria quando isso aconteceu. Pode simplesmente cortar 10 elevado a menos 5 com 10 elevado a menos 5. Simplificar de maneira prática. E agora eu tenho o quê? O comprimento de A vezes 1,5 vai dar quanto? 144. Por que 144? Porque eu já multipliquei 72 por 2. E dessa forma eu já encontro o meu valor de maneira prática e simples. Por quê? Meu trabalho agora é tranquilo. É passar esse 1,5 dividindo 144. E se eu faço isso, ó, eu vou encontrar essa mesma divisão aqui, ó. 144 dividido por 1,5. E o meu valor vai sair em centímetros, que será quanto? Exatamente 96 centímetros. Então, é justamente esse comprimento necessário para que haja um paralelismo entre essa barra, que é justamente o meu balanço AB, e o solo, beleza? Então, o que a gente fez? Rememorando, sintetizando tudo. Eu preciso de um comprimento de A para que exista esse paralelismo entre solo e balanço. Dessa forma, a questão nos deu diversos valores, os coeficientes de dilatação e também o comprimento inicial de B. Como eu quero uma variação igual para os dois, uma variação de comprimento, eu posso igualar, beleza? Igualei A com B. Dessa forma, saí simplificando o que fosse possível e encontrei agora o meu comprimento de A, que equivale a 96 centímetros cravado, sem nenhum detalhe, sem nenhum mistério, beleza? Então essa aqui foi a nossa questão. Temos ainda uma última, que é bem fácil, bem tranquila, bem light, para a gente terminar esse vídeo com chave de ouro. Então o quadro é seu e vamos dar continuidade mesmo agora. E agora na nossa última questão, para fecharmos com chave de ouro, vamos pegar uma teórica para a gente relaxar um pouco mais, beleza? Bem, da mesma forma, essa questão vai explorar os coeficientes de dilatação em figuras geométricas. Essa figura geométrica é um quadrado, formado por materiais diferentes. Na base superior, ele é formado por aço, nas laterais, alumínio, e nas bases de baixo, ele é formado o quê? Por também alumínio. Bem, todas essas partes são submetidas a uma mesma variação de temperatura. O cara vai lá, coloca uma variação de temperatura homogênea em todas essas partes. Só que, como são materiais diferentes, eles têm coeficientes de dilatação variados também. Por exemplo, se vamos analisar aqui, ó, o coeficiente do alumínio, ele tem 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E o aço tem 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ou seja, o coeficiente do alumínio é o dobro do coeficiente de aço. Beleza? Ou seja, quando eu aplicar essa variação de temperatura, eu vou perceber que vai acontecer uma figura geométrica um pouco diferenciada. Bom, podemos notar que isso semelha-se muito a um trapézio isósceles. Por que acontece? Percebemos que como o aço ele tem um coeficiente de dilatação menor, consequentemente ele dilata menos. E o alumínio, por ter um coeficiente de dilatação maior, dilata mais. Ou seja, perceba que nas linhas laterais a dilatação vai ser tanta que ele vai envergar para os centros. E na parte de baixo, na sua base, ela vai se estender ainda mais, ou seja, aumentando o seu comprimento. E o aço vai dilatar um pouco, mas muito pouco com relação à dilatação do alumínio, beleza? Ou seja, a gente vai formar essa figura um pouco diferenciada, que é um trapézio isósceles. Lembrando que um trapézio isósceles tem essas duas partes laterais iguais, ou seja, de mesmo comprimento, beleza? E podemos perceber também as semelhanças nos ângulos dele na parte geométrica de matemática. Mas como o foco aqui não é geometria, mas sim análise da dilatação, podemos perceber esta variação, a diferença do comprimento das figuras. Veja como fica bem diferenciada. De um quadrado foi para um trapézio isósceles. Mas bem, o meu vídeo vai ficando por aqui.
Resolvemos essa questão aqui. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer inenarrável ter a sua presença. Muito obrigado. Até uma próxima. Volte sempre, viu? Volte sempre, é claro. Porque nos próximos vídeos vamos trazer agora a dilatação aparente da água e também a dilatação nos líquidos. É claro que será um prazer inenarrável ter a sua presença aqui. E muito obrigado. Até uma próxima. Tchauzinho. Valeu. Falou. O quadro é seu. Bye, bye. Até uma próxima.